Nós estamos pregando, vamos para a penúltima igreja, a última, não vai ser fácil, Laodiceia, mas ela tem muita coisa importante. Essa agora, Jesus não se queixou de nada. Vamos seguir esse exemplo, gente? Quantos aqui querem ser da igreja de Filadélfia? Quantos aqui querem ser um Filadelfo? Não um laodiceano, um Filadelfo. Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia, em Apocalipse capítulo 3, de 7 a 13. Eu sempre digo para vocês, não se faz um estudo sem um contexto. E o contexto de Filadélfia é o contexto histórico, cultural daquela cidade. Quando você vai montar uma igreja numa cidade, olha a história da cidade, olha a cultura da cidade, olha a cultura do país. Se é num bairro, aqui nós temos uma igreja, quando eu vou pregar lá, meu irmão, quando eu entro naquele bairro, as televisões estão ligadas, o álcool, os bares, as músicas altíssimas e os jogos de futebol. Toda vez naquele bairro tem essa cultura. É diferente de outras igrejas nossas, congregações, cuja história é outra. Cada região, cada bairro tem uma história diferente. Tibiri, a turma é peixada, bota uma faca aqui debaixo. Nós montamos a igreja lá, o pastor Luiz Passo é um herói. Nós montamos a igreja lá e todo sábado eu fazia consultas médicas, quebrando aquelas barreiras tremendas que tinham deles conosco, achando que nós íamos tomar, porque eles nos tomaram um terreno que nós tínhamos lá para a construção de um centro que nós íamos fazer para tratamento de drogado. Eles tomaram da gente, invadiram, e eu fui para lá para ganhar as vidas, mas eles achavam que eu ia para lá para tomar. Então, criou uma competição muito grande. No começo, eu quebrei a barreira com consultas médicas e doações de remédios. Então, tem uma história lá. Até hoje, a peixeira está na turma lá. Pastor Luiz Passo, de vez em quando, é chamado, leva a polícia lá para resolver os problemas de lá. A Luizão, pastor Henrique é outro grande herói nosso. Quando nós montamos a igreja da Luizão, era bala ali, rapaz, mataram muita gente ali. Cada bairro tem uma história. E aqui, a história dessa cidade é uma história, não é? Filadélfia, quer dizer, amor fraternal. O rei Átalo, quando fundou, não é? Quando fundou aquela cidade, ele veio de Pérgamo, mas também ele reinava lá em Filadélfia. Ela era a igreja mais nova de todas as 7 igrejas do Apocalipse, é essa igreja de Filadélfia. E ele amava muito o irmão dele, então ele botou o nome Filadelfo, amor de irmão. Aquela cidade e a igreja de Filadélfia ficou o nome Igreja de Filadélfia. Qual era a importância cultural daquela região? Ela ligava o Oriente do Império Romano do Ocidente. Então, os gregos, eles queriam fazer ali um transporte cultural, helenístico, da língua grega, da história grega, dos costumes gregos. Ali funcionaria como uma transposição cultural dos costumes gregos para alcançar o outro lado do Império Romano, alcançando o mundo todo. Então, era essa importância que... Então, havia muito turistas, é uma região que se tornou muito importante por causa dessa importância cultural, não é? Do transporte cultural, histórico, da filosofia, a filosofia grega, famosa grega, do Oriente para o Ocidente. E Jesus disse, não, eu vou transformar essa transposição cultural
helenística em uma transposição mensageira do Evangelho do Oriente para o Ocidente. Isso veio a ocorrer, né? Lá adiante, no ano 300, né, o Império Romano entrega os pontos se torna cristã. Constantino, o rei Constantino, trouxe a igreja cristã para ser a igreja oficial do Império Romano. Daí veio a igreja católica, e daí veio a católica do Oriente, até hoje é dividida do Oriente e do Ocidente. Até hoje a igreja cristã, ela dominou por muito tempo. Hoje em dia a apostasia no mundo todo realmente danificou tremendamente, não é, o cristianismo no mundo todo. Então, ela tinha essa mensagem, o rei Átulo prestando uma homenagem ao seu irmão Eumênides, dando esse nome Filadélfia. John Stott afirma que a cidade tinha sido fundada para ser uma porta aberta da divulgação da cultura grega, do idioma, e era agora uma divulgação do evangelho cristão. Então aquela região foi uma região onde o turismo, aproveitar o turismo para haver um transporte da pregação do evangelho pelo mundo todo. Aquela cidade também era uma cidade de terremotos, gente. O terremoto destruiu Sardes, que era outra cidade, tremendamente, e atingiu, no século XVII, Filadélfia. Destruiu totalmente Filadélfia. Foi preciso o imperador Tibério reconstruir aquela porta importante do Oriente para o Ocidente, que para eles, para o Império Romano, era muito importante, a reconstrução da cidade. Ela foi reconstruída. Então, durante a reconstrução, eles deram um outro nome para aquela cidade. Então, Jesus vai colocar uma mensagem, onde tudo isso vai entrar na mensagem dele, um novo nome, uma nova cidade, que é a Nova Jerusalém, um novo nome. Todos nós teremos um novo nome. Então, seria o novo nome que deram à cidade, era Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém, não, a Cesareia Nova, Nova Cesareia, a Cesareia em homenagem aos reis César. Então, Cesareia Marítima também chamada. Então, isso tudo vai entrar para compor a mensagem da igreja. Então, esse contextualizar tem tudo a ver com o conhecimento da história daquela região, daquela cidade, daquele povo, da cultura, dos costumes. Tudo isso você vai usar para você pregar o evangelho para uma pessoa. Conheça a história da família, conheça a história da cultura da família. Às vezes você fala a mesma mensagem para pessoas diferentes, que não pode ser igual. Às vezes você quer levar a mesma mensagem para os bairros, a mesma mensagem de uma cidade para outra cidade, a mesma igreja, não vai muito em frente. Tem que conhecer a verdade, não é? Como a Bíblia diz, conheça a verdade vos libertará. Então, nós precisamos conhecer essa verdade. Então, uma vez tomando conhecimento, não é? E eu chamo a atenção para vocês que nessa mensagem vai ter uma coisa muito importante, que é a porta aberta. Vocês vão ver isso quando eu ler a mensagem. A chave que ele abrir, a chave e a coluna do santuário de Deus. Porque tanto terremoto, Jesus falou, não, ao vencedor vai ser para mim coluna no meu santuário, inabalável. Entendeu? Ele vai usar de toda a história, de todo o contexto histórico, cultural, para mostrar, para dar uma mensagem. Então, a porta, é importante você gravar agora, ele vai falar muito da porta aberta. Eu tenho que abrir porta, mas tu não vai abrir porta, quem vai abrir porta é Jesus.
Às vezes tu quer pregar o evangelho para uma pessoa, a porta está fechada, meu irmão. Tu quer pregar o evangelho para aquela família, a porta está fechada. Se ele não abrir essa porta, não adianta. Então, tem muita coisa importante nas mensagens dessas igrejas para nós contextualizarmos. Então, vamos começar e eu vou explicando melhor para vocês. Ao anjo da igreja em Filadélfia, ao anjo da igreja, ao pastor, aos pastores, ao anjo da célula, o líder da célula, tem que se preparar, ao anjo da casa, da família, o pai da casa. Quem é o pai dessa família? É o sacerdote principal da casa. Então, é importante nós entendermos que a mensagem ela é principalmente dirigida ao anjo da igreja. Principalmente. Escreve essas coisas. Estas coisas diz o... Aí ele vai dizer assim, olha, diz o santo, ele vai se colocar. O santo vai falar. Olha o que ele vai dizer. O verdadeiro. Eu vou explicar por que ele dá ênfase. Aquele que tem a chave de Davi. A chave de Davi tu vai entender bem se tu pegar Isaías 22, 20 a 24. Ele tem a chave. Ele é que abre. Às vezes tu tem um filho que não quer saber nunca do evangelho e não vai saber mesmo, porque a chave, ele ainda não abriu a chave. A chave está fechada. Você vai ver no evangelho do apóstolo, nas cartas do apóstolo Paulo, estou esperando ele abrir as portas. Ele não abriu, eu vou em frente. Ele chegou lá em Troade, para pregar em Troade. Ele disse, não, mas as portas estão fechadas. Ah, mas ele está abrindo uma porta em direção à Macedônia. Eu vou bater lá em Atenas. Quando ele chega em Atenas, meu irmão, aí vem aquela história do Deus desconhecido, né? Mais de 30 mil templos diabólicos. Paulo estava... Jesus abriu uma porta imensa para o apóstolo Paulo. Ele passou 3 anos lá, com a porta aberta. Então essa porta, quem abre é Jesus. Não é? Quem abre é Jesus essa porta. Quer ver um exemplo muito claro? No dia de Pentecoste. No dia de Pentecoste, o Espírito Santo caiu o Espírito Santo, as pessoas oravam em línguas, profetizavam, e aí? Aí Pedro se levanta. Ele havia dito para Pedro, Pedro, eu vou te dar a chave. Como quem diz, tu vai iniciar para mim, depois me devolve a chave. Tu vai ser o início das portas abertas. Aí Pedro se levanta e faz a pregação de Atos capítulo 2, não é? Explicando quem foi Jesus. Aí todo mundo pergunta, e agora Pedro, o que fazer? Aí vocês conhecem essa passagem, o apóstolo Pedro, arrependei-vos, e seja perdoados os vossos pecados. E eles se convertem em grande quantidade. Aí depois disso, a porta vai se abrir para os samaritanos. O apóstolo Paulo chega lá, cadê? Quem pregou o apóstolo Pedro? Quem pregou o evangelho para vocês? Aí disseram, olha, nós conhecemos o evangelho de João Batista, o evangelho do arrependimento. Ele, não, mas venham cá. Ele e João impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo de Deus. A porta estava aberta. Depois Pedro teve um sonho e o nosso Senhor disse, Pedro, vai na casa de Cornélio, o centurião, um gentil, um guarda, né? Um soldado romano, centurião, prega o evangelho na casa dele. E ali Pedro prega, Pedro estranhou, eu vou pregar o evangelho, eu vou entrar na casa de Pedro, estava com aquelas ideias judaicas, eu vou pregar o evangelho para um gentil, eu vou pregar o evangelho na casa de um gentil.
E ele foi lá e foi uma conversão em massa. Ali estava aberta a porta do evangelho para os gentios. Pedro iniciou com as portas abertas, Jesus abrindo as portas para a pregação do evangelho. Muito importante isso aí. Se você vai pregar o evangelho com as portas fechadas, é em vão. É em vão. Tu vai perder teu tempo. Tu vai fazer confusão na família. Tu vai criar problema. As portas estão fechadas. Peça para Deus, para Jesus abrir as portas. Senão não adianta, não adianta. Não é? Então, eu só quero, antes de começar realmente, porque isso é muito importante, eu queria que vocês abrissem lá em Colossenses capítulo 4, olha a oração de São Paulo aqui, só para dar um exemplo para vocês. Suplicai, ele nos ensinando também, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Se ele não abrir a porta, não tem jeito. A fim de falarmos do mistério de Cristo, pela qual também eu estou algemado. Não posso fazer nada se ele não abrir as portas. Para que eu manifeste o evangelho de Cristo, como eu devo fazer. Então, aqui é uma oração Paulo pedindo para abrir as portas. Lá em Éfeso também, quando Paulo ficou 3 anos em Éfeso, pregando o reino, ele viu uma porta aberta, de grande oportunidade lá em Éfeso. 1 Coríntios 16, 9. 1 Coríntios 16, 9. Então, essas portas são importantes. Jesus disse, eu sou a porta. João 10, 9. Se alguém entrar nessa porta, será salvo. Senão não tem salvação. O reino de Deus não entra. Não entra. Peça para Jesus, Senhor, abra a porta. Minha esposa não quer saber do evangelho. Meu marido, abra as portas. Tem que começar a orar certo, gente. Então Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, cadê ele? Ele é a porta. Ele é a palavra, gente, a palavra. Hoje está se distanciando muito da palavra. Essa igreja, a qualidade dela principal, essa igreja de Filadélfia, é a fidelidade na palavra. Fiel à palavra. O conteúdo não pode mudar. Eu posso mudar a maneira de eu falar, e eu tenho que mudar de acordo com o bairro, de acordo com a família. Eu tenho que mudar de acordo com cada família, cada filho, às vezes. Certo? Então, temos que entender bem isso. Eu sou a porta. Se alguém entrar, será salvo. Entrará e sairá para pregar o evangelho depois. Não vai ficar para ele só com esse evangelho. Não adianta. A igreja também, ela não pode ser somente, ela pode ser somente ortodoxa, conhecedora, amém por isso, para ela se embebedar, ela tem que ser missionária. Vão agora, peçam para Jesus abrir as portas e vão em frente, não parem. Então, essa porta, e vocês acharão pastagem, vocês vão ter com que se alimentar, que é a palavra de Deus. Achar pastagem, essa mensagem é muito interessante. Lá em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, entrai pela porta. Jesus falando, estreita, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que leva à perdição, muitos entrarão por ela. É larga, é espaçosa.
Eu escuto muito dizerem: todos os caminhos levam para Deus. Errado. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas aí fora eles gostam de dizer: muitos são os caminhos que levam a Deus. Mas avalie. As portas estão abertas para essas pessoas. É larga, é espaçosa. Tudo pode. Não tem, passa bem, passa fácil. Agora, estreito é o caminho que leva à salvação. Estreito é o caminho que passa pela porta estreita da salvação. É preço, é sacrifício. Tu não entra cheio de bagagem, senão tu não passa na porta. Essas bagagens, na hora tem que deixar de lado. Tem gente que está cheio de mestrados, tudo bem, amém, um mestrado, mas não para salvação. Cheio de dinheiro para salvação, não conta isso aí. Não adianta, tu não passa por essa porta é estreita. Tem preço, tem sacrifício. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Então, essas duas portas, esses dois caminhos, esses dois destinos, são importantes nós conhecermos. Essas portas que vão se abrir quando você pede para Deus. Então, ele se apresenta como santo verdadeiro, porque a quantidade de mentira aí fora é tão grande que ele diz: não, agora vai se apresentar o santo. É para os filadélfios que eu vou falar. O verdadeiro sou eu. Eu é o que as escrituras anunciavam. Eu sou o Messias. Eu sou aquele que viria, aquele que nasceria da Virgem Maria, aquele que morreria na cruz do Calvário. Eu sou o verdadeiro. Por isso que ele se apresenta na carta, diz o santo, verdadeiro, e aquele que tem a chave de Davi. A chave de Davi é a autoridade de abrir as portas para nós. Só ele tem. Então, a chave de Davi é um símbolo da autoridade que Jesus, só ele tem. Que ele abre e ninguém fecha. Aproveitem. Falem com ele. Eu sei que ele vai abrir, por exemplo, vocês já pregaram para judeu? Não adianta, está fechada a porta. Essa porta está fechada mesmo. Eu sei porque eu já tive contato com vários, tenho vários colegas médicos judeus. É fechado. Não adianta. Quando ele abrir a porta, vai ter muita conversão ali, eu creio. Os muçulmanos, quando ele abrir as portas ali, tem muita gente pregando para muçulmanos, mas a porta é fechada. Matam muito cristãos. É difícil, individualmente, um ou outro caso, sim. Ele abre e ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Não adianta abrir. Força, não abre, a porta não abre. Fala com ele, veja se é a palavra na tua vida, veja a tua fidelidade. Olha, aos fiéis em Cristo Jesus. Deus amou essa igreja pela fidelidade a Ele. Isso é importante, gente. Tem gente que não é fiel. Tem gente que não é fiel mesmo, em nada. Em nada. A gente precisa falar para poder ajudar. Falar a verdade libertará. E vocês vão encontrar portas abertas. Deus quer abrir portas. Principalmente para famílias. Muito bem. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Olha, eu conheço tua obra. Eu tenho colocado diante de ti uma porta aberta, porque ele conhece tua obra. Mas como é que é tua obra diante de Deus? Como é que tem sido tuas obras diante de Deus? É apático, tu é um cristão apático. Muita gente é assim. A porta está fechada. Seja um cristão autêntico, verdadeiro, fiel a Ele, fiel nas Escrituras.
É mentira para lá, mentira para cá, faz de conta para lá, faz de conta para cá. Tem gente que vive assim, meu irmão. Tem gente que vive assim. Tem um posto diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E olha, ninguém vai poder fechar. Ele vai abrir a porta se tu agir corretamente com ele. Se tu for, tipo, o povo de Filadélfia. Um povo que ele amou. Que tem pouca força. Tem pouca força. Não é de nada. Não é um cara de nada. Tu não tem dinheiro. Tu, vamos chamar, tu é simplório demais. Tu não tem influência nenhuma política, nem nada, influência em nada, não tem nada. A igreja de Filadélfia, eles não tinham nada, eram colonos, escravos, indo morar ali, eram pessoas muito simples, pobres. Você não tem nada, tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, tu é fiel a mim. Porque Jesus é a palavra dele. Jesus é isso aqui, ó. Jesus é isso aqui. Não adianta inventar outra coisa. Entretanto, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Tu vive na dependência de mim. Agora, eu sou onipotente, eu posso todas as coisas. O teu caminho é em mim. E eu posso todas as coisas. Eu sou onipotente. Onipresente, posso todas as coisas, estou em todos os lugares, onisciente, eu conheço toda a verdade. Então a gente precisa despertar para a essência do verdadeiro evangelho, e muita coisa errada aí fora. Então não negaste o meu nome, mesmo diante da morte, não negar o nome de Jesus Cristo. Era uma igreja que preferiu. Hoje a gente quer um evangelho, pastor, palatável. Já me vieram para mim com esse papo. Evangelho palatável. Eu até dei a palavra bonita, essa palavra. Eu não quero. Esse eu não quero, não. Palatável. Um evangelho palatável. É o evangelho verdadeiro, meu irmão. A porta está aberta. Não é? Uma coisa que Deus não aceita é o evangelho humanístico. É o homem, essência ao homem, prioridade ao homem, valorização do homem, e não a glória de Cristo. É um outro evangelho que aí fora está se criando, está se pregando demais. Priorizar o material para a pessoa, valorização humana, valorização de Cristo, gente. Eis que farei que alguns da sinagoga de Satanás eram os judeus que perseguiam essa igreja demais. Por quê? Porque eles diziam, vocês não são da descendência de Abraão, vocês se pregam como se você fosse a noiva de Deus, vocês são as meninas de Deus, são a vinha de Deus, e é mentira. Eles diziam para o pessoal de Filadélfia, vocês não se baseiam nas leis de Moisés, e Jesus chama esse povo de sinagoga de Satanás, porque o verdadeiro evangelho se baseia na fé em Cristo, no sacrifício derramado na cruz do Calvário. Tem uma passagem lá em Gálatas que o apóstolo Paulo pega Pedro e Barnabé e diz, olha, vocês olharam agora uns judeus influentes chegando aqui e saíram de perto dos gentios. Saíram de perto dos gentios. Vocês não vivem mais como judeus, porque nós hoje em dia nós vivemos na fé, nós somos todos iguais, vivendo na fé no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele nos salvando. Então nós somos todos iguais aos gentios. Como é que pode agora vocês quererem que os gentios sejam iguais aos judeus, sigam circuncisão, sigam leis de Moisés? Não mais, acabou. Nós somos salvos pela fé
e não por obras. É certo que essa fé, o Espírito Santo vai te santificar e tu vais crescer e crescer e crescer. Porém, a salvação vem pela graça. Você não pode mudar salvação por obras, nem por leis, nem por circuncisão, não. Salvação é graça sobre graça. Glorificação é graça. Santificação, aqui entra a parte de Deus e a parte humana também. Eu tenho que saber onde eu vou, eu tenho que saber com quem ando, eu tenho que saber o que eu escuto. Você lembra do centurião romano? Eu ouvi falar e enviou alguns da sinagoga para pedir para Jesus que o servo dele estava morrendo na casa dele. Eu não sou digno que entreis na minha casa, mas diga uma só palavra e meu servo será salvo. E Jesus ficou maravilhado com aquele soldado romano. Salvou o servo do centurião. Eu ouvi falar. Ele ouviu falar. O que tu está ouvindo falar? O que tu escuta hoje em dia? Então é importante nós sabermos o que nossos ouvidos, o que nossa língua anda dizendo. É importante saber dessas coisas. Então, eu sei que vocês têm pouca força, mas guardaram a minha palavra e não negaste o meu nome. E eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, porque na verdade hoje judeus, o apóstolo Paulo, é todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Esses são os verdadeiros judeus hoje em dia. Paulo descarta logo o apóstolo São Paulo. Mas mentem, eis que os farei vir e vão se prostrar diante de vocês, Filadélfia. Não se preocupem não, que eles vão todos se prostrar se ajoelhar diante de vocês, pedindo perdão para vocês. Olha como tem promessas para eles. Por enquanto a porta está fechada. Importante nós sabermos. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Guardaram a palavra. Guardar a palavra. Lá João 17 é o mesmo verbo usado quando Jesus faz a oração de João 17, a oração sacerdotal. Pai, não os tire do mundo, mas guarda-os. Guarda-os. É a mesma palavra usada. Eles estão no mundo passando por provações, por dificuldade, mas guarda-os do mal. É a mesma palavra, porque tem muita gente que está usando esta palavra, guarda-os do mal, como arrebatamento antes da grande tribulação. O povo de Deus em toda a história da Bíblia passou por tribulações. Sempre. Noé, dentro de uma arca, Deus guardou Noé, uma arca cheia de animais, cuidando dos animais. E Deus cuidou daquela arca. Lá fora era um trovão, era tempestade, um barco, né? Mas Deus passaram por tudo aquilo dentro da arca e acabaram chegando em terra segura. Sempre Deus guardou Daniel na fornalha ardente com os seus amigos, não tirando da grande tribulação, eles passando na grande tribulação. Então nós vamos estar pregando o evangelho na grande tribulação. Tem muita gente que quer livrar antes da grande tribulação. Nós estaremos na grande tribulação, porque Jesus vai nos guardar na e não da grande tribulação. Porque aí é uma questão da tradução do grego.
A tradução do grego, ele vai nos guardar na grande tribulação, e não da grande tribulação. Como se nós saíssemos daqui antes de todo mundo, e deixasse o pessoal jogado aí. E nesse sair antes, tu vai deixar teu pai, teu irmão, teu filho, tua filha, teu marido. Tu vai estar presente mostrando quem é o anticristo. Tu vai estar presente mostrando o que vai acontecer. Tu vai estar presente aqui. Entendeu? Então é muito importante a gente entender esse versículo, que causa uma divisão aí muito grande entre arrebatamento pré-tribulacional e o arrebatamento na hora que ele vier. Aí sim, aí ele arrebata a igreja. A gente pagando um preço por ele. Muito bem. Então, guardaste a palavra que vai vir, e essa aprovação que vem no mundo inteiro, nós estamos muito próximos, gente. Vocês precisam ler mais sobre a nova ordem mundial, sobre o que o Schwab, que é o presidente da nova ordem mundial, fala, sobre o que estão falando aí o George Soros, né, e outros, quem compõe a nova ordem mundial. As coisas estão muito perto aí, estão muito próximos de acontecer, viu? Esse é um sinal do aparecimento do anticristo. O mundo está sendo preparado, vocês estão vendo as coisas impossíveis de acontecerem. É o espiritual contrário a tudo que é Deus, a tudo que é igreja, porque o mundo está sendo preparado por uma anarquia geral, sabe? Porque o que é certo não é mais certo, é o que está errado é o que está certo. Vocês já notaram isso? Tudo que está errado é o que está certo. Repare para isso aí. Tudo que é imoralidade é o que está certo. Presta atenção para esses detalhes. Cuidado, que é um aparecimento do homem da iniquidade. Ele vai aparecer, ele está aparecendo. Está aparecendo. Abra os olhos. Então, venho sem demora, conserva o que tens. Tu não vai, salvação, ele é que guarda a tua salvação. Então, conserva o que tens, não está falando da tua salvação. A tua salvação, quem guarda é Deus. Tu vai conservar o que tu tens, tu vai conservar a coroa. A coroa é galardões, é uma vida dentro da fidelidade da palavra de Deus. Isso tu vai conservar. Eu gosto muito de dar como exemplo, um trem, ele vai em frente sobre 2 trilhos. Um, eu chamaria a soberania de Deus. O outro é as tuas decisões. Isso não é para salvação. Isso é para essa vida aqui. Salvação depende de Deus, é graça. Mas a teu caminhar, teus galardões, tua coroa, tua vida abençoada, tua santificação, são 2 trilhos. Livra-os do mal, sim. Deus está te dando, a soberania de Deus está te ajudando. Porém, você é o outro trilho, é a tua decisão. Tuas decisões. O que tu tem decidido na vida? O que tu tem falado? O que tu tem ouvido? O que tu tem escutado? O que tu tem determinado? Quais são tuas decisões? Como é que tu tem decidido viver? Isso é soberania humana. Então tem as duas. Conserva o que tens. Então, tu vai conservar aquilo que tu pode conservar. O que eu posso conservar? Meu procedimento, meu caráter. Meu caráter. Minhas decisões. Meus compromissos. Minha paz, minha alegria, meu viver, minha família, minha esposa,
Meu casamento, o que depende de mim? O que depende de mim? Teus filhos, teu trabalho, teus compromissos, teus negócios. Conserva o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Isso aqui é coisa que tu pode perder, porque tu disse tudo errado. Ele não está falando de salvação. Salvação é a soberania de Deus. Você crê em Cristo no preço da cruz do Calvário, pela fé. Isso é salvação. Ele não está falando de salvação. Ele está falando, lá é justificação. Tu foste justificado por Cristo. É diferente, né? Então, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei santuário no meu Deus. Serão reis e sacerdotes comigo. Serão coluna no santuário. Ele está dizendo, você não vai ser nunca mais abalado. Vocês de Filadélfia que vivem abalados por terremotos. Era uma cidade cheia de vulcões nas redondezas. E daí jamais sairei, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. O nome do meu Deus. Gravarei a cidade de Jerusalém. Você sabe que um animal, ele tem é aquele negócio, direito de propriedade. Eu gravarei o meu nome sobre você. Quer dizer, propriedade exclusiva de Deus. Pronto, o versículo é esse. O animal, tu grava, está carimbado, ele pertence a fulano de tal, está gravado no animal. É um exemplo bem simples. Eu gravarei o meu nome sobre vocês, que significa... Vocês são minhas propriedades, propriedade exclusiva de Deus, povo, meu povo, povo sacerdotal, pedras vivas edificadas no meu templo, pedras vivas. Sobre esta pedra, Pedro, eu edificarei minha igreja. E Pedro depois explica lá em 1 Pedro 2, de 5 a 10, explica o que são essas pedras vivas. Onde Jesus é a pedra angular. Então, gravarei o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que é a noiva de Cristo, é a noiva do Senhor. Você é a noiva, você é a pupila de Deus. Você é a vinha de Deus, você é a menina de Deus, você é a família de Deus, da família de Deus, você é filho por adoção. Filho por adoção não é hoje como um filho adotivo de hoje em dia, não. O filho por adoção no Império Romano valia mais até do que qualquer coisa, era o verdadeiro herdeiro de Deus, era o filho por adoção no Império Romano. Paulo está falando essa adoção. A adoção na época do Império Romano, que não é a adoção de hoje em dia, onde tem o adotivo, não é igual ao filho verdadeiro. Não, naquela época até que o filho verdadeiro podia ser até abandonado pelo pai. Já o filho por adoção não, no Império Romano. Impressionante isso. Então, a Nova Jerusalém, que desce do céu, para morar na nova terra, o novo céu e a nova terra, com as pessoas com o novo corpo glorificado igual ao de Jesus, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, e o pastor Jean tem, vem cá, pastor Jean, ouça o que Deus tem para te dar com uma música para terminar o culto, com o seu grupo de louvor e adoração. Nós vamos ficar de pé, vamos cantar essa música para terminar. Se alguém ainda não entregou sua vida para Jesus, que faça hoje. Se estiver lá em cima, só quero que levante a mão.
Se alguém ainda não entregou sua vida para Ele, para ser coluna no santuário de Deus, para ser noiva do Senhor, faça hoje tua decisão, meu irmão. Não deixa para amanhã, não. Não deixa para amanhã. Alguém quer entregar sua vida para Jesus? Eu queria orar por ti. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, eu queria que você viesse aqui na frente, que eu quero fazer uma oração por você. Uma oração entregando você a Ele, na autoridade de Jesus Cristo, não é na minha autoridade, para que teu nome seja escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro de Deus. É o livro do Cordeiro de Deus, o Cordeiro que foi morto. Eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Só Ele pode tirar o pecado da pessoa, o Cordeiro de Deus. Alguém ainda não entregou sua vida para Jesus? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Quero colocar você sob nossa oração.